Oi, gente, quinta-feira é dia de Coluna Sua Saúde e hoje a gente vai falar sobre um aspecto um pouco mais aprofundado aí, porque saúde é o princípio de tudo, né? Você tem que ter saúde para tudo. Mas a partir do momento que você tem saúde, você pode explorar outros caminhos que a saúde te permite explorar. E é bem por isso que está aqui comigo a Jomara Lemos. A Jomara é conhecida aqui na cidade de Canoinhas por ser auditora da Unimed, mas ela está aqui para falar sobre uma atividade, né, que ela desenvolve como palestrante corporativa, que é um método que ela desenvolveu, que é o 4Cs. Ela vai explicar para a gente o que é e você vai entender todas essas peças que eu soltei aqui. Saúde, comunicação corporativa, a questão de como que você pode se aperfeiçoar, né, para a partir de ter uma boa saúde mental, física, poder desenvolver outras habilidades. Falei bem ou falei mal, hein, Jomara, da tua apresentação? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Sim, falou muito bem. O método 4Cs, ele é um método que eu criei baseado na minha experiência profissional. Eu já estou há mais de 15 anos atuando nessa área, dentro de palestras, dentro do corporativo, e ele foi criado baseado nas necessidades que eu encontrava nesse meio, geralmente de ordem mental e comportamental. Então ele se chama 4Cs porque ele trabalha toda a estrutura física, né? Ele busca desenvolver uma alta performance comportamental, mas ele trabalha, antes de tudo, uma estrutura física no primeiro C, né? Por isso que se chama 4Cs. O primeiro C significa a estruturação física, a estruturação do corpo, que é o alicerce da tua alta performance, na verdade, né? Onde a gente pratica e faz exercício para chegar lá onde a gente quer. E o segundo C trabalha todas as questões mentais, né? Trabalha o cérebro. O terceiro C trabalha as competências comportamentais, né? O teu comportamento dentro do teu ambiente profissional, dentro da tua vida. E o quarto C trabalha um caminho de crescimento contínuo na vida aí do indivíduo. Quer dizer, a gente começa tudo com base de ter uma boa saúde física e mental, né? Sim. O que quer dizer isso? Porque quando você fala, parece o quê? Vai fazer uma bateria de exame? O que no teu conceito, dentro da tua mentoria, isso significa? Então, Ednei, hoje eu trabalho 4Cs, né? Só para vocês entenderem melhor o que a gente está querendo passar aqui para vocês. Eu trabalho ele dentro de mentorias e também no corporativo através de treinamento. E o primeiro C, a primeira coisa que a gente trabalha é a estrutura física, a estrutura de saúde do indivíduo. Por quê? Tem uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que fala mais ou menos assim, né? Toda terra larga tem a capacidade de abrigar um castelo, mas onde estará esse castelo se ele não for construído ali? Então, assim, não adianta, a gente pode sim trabalhar somente o comportamento do indivíduo, a habilidade de comunicação, interpessoal, enfim, seja o que for, mas se ele não tiver, uma estrutura de saúde boa, bem edificada dentro dele, ele vai ter que sair de lá quando ele estiver lá no meio do sucesso, para vir resolver problemas aqui de questões de ordem física. Outra questão também, na verdade, o cuidado com o corpo físico e com a mente também, Ednei, são, assim, a melhor forma da gente praticar, da gente treinar, né, aí o desenvolvimento de um indivíduo vencedor que a gente quer ser, certo? Então é na rotina, é no cotidiano, é no cuidado com a alimentação, no cuidado com o sono, no cuidado aí, enfim, com o exercício físico, com os hábitos que a gente tem a oportunidade de exercitar aí a construção do nosso foco, da nossa disciplina, do nosso amor próprio, do nosso processo de resiliência, né, enfim, da nossa capacidade de crescer aí na vida. Esse tripé é fundamental, né, Jomara, para ter uma boa saúde, né? Alimentação equilibrada, sono, pelo menos 7 horas por noite, né? E exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, né? Sim. E tu sabe que é muito importante, eu trabalho ele, a estrutura física, eu trabalho ele dentro de 5 pilares, né? Falando de cuidado físico com o corpo. O primeiro pilar é o pilar circadiano. Por que ele é o primeiro? O que é o ciclo circadiano? É o funcionamento do teu corpo nas 24 horas do dia. Ou seja, é a tua rotina. É tudo que você faz dentro das 24 horas do dia. E por que isso é importante, Ednei? Porque é através do equilíbrio do teu ciclo circadiano que você educa o teu corpo. Você diz pro teu corpo como você funciona. Quando esse corpo entende como você funciona, ele passa a te entregar o melhor dele. Ele entende como ele tem que funcionar. Por exemplo, que horário aproximado você dorme, que horário aproximado você se alimenta. Enfim, ele passa a produzir, por exemplo, a liberação de hormônios conforme os horários que você informa para ele. Então, quando a gente não tem uma rotina, né, a gente tem uma vida de improviso e o corpo não sabe como ele tem que trabalhar, te entrega um mau resultado. Quando você equilibra ele,
né? Você educa ele e ele te entrega o melhor resultado. Vai sentir sono à tarde, vai sentir dor de estômago depois do almoço, Justamente, tudo dependendo dessa... do que você dita para o corpo, como você quer que ele funcione. Na verdade, né, nós somos indivíduos programáveis. Por isso que é importante a gente equilibrar, o primeiro pilar é o circadiano. A gente pode se programar e assim tirar do corpo o melhor resultado, né? Daí eu trabalho muito também a questão do sono, né? A função do sono qual é? É regenerar esse corpo do desgaste do dia, é preparar esse corpo para um novo dia. Então, assim, muito da qualidade do teu dia, da tua capacidade de criatividade, de resolução de problemas, muito também está baseado na qualidade do teu sono, certo, Ednei? Você pode cuidar, quando você dorme mal à noite, no outro dia parece que você está de ressaca. Por quê? Porque você não, na verdade, não retirou lá de dentro todo o teu lixo cerebral que é feito, né? Esse processo de detox mental é feito durante o processo do sono. Previne até doenças como as neurodegenerativas? As neurodegenerativas, né? Porque essa limpeza tira aquelas células que podem prejudicar teu cérebro. O que a gente chama de proteínas beta-amiloides, isso mesmo, que são causadoras. Que provocam demência. E que provocam demência. Então, assim, é fundamental, a estrutura física ela é fundamental para que o indivíduo possa querer crescer de verdade, né? A gente pode até crescer em algum aspecto da vida, mas se a gente quer mudança, quer qualidade, quer de verdade construir algo sólido, né? Para sempre, aquela virada que a gente fala, a gente precisa se preocupar sim com a condição física, Isso, né? Que se fala que a gente é programável é absolutamente real e eu tô aqui para testemunhar, porque, por exemplo, já chegou um tempo que eu dormia 1 da manhã, 2 da manhã, principalmente no período que eu dava aula, você sabe que eu dei muito tempo aula lá em União da Vitória. E de um bom tempo pra cá eu tenho batido cartão, 11h30 da noite é como se tivesse tomado um sonífero. Dá aquele sono e não tem jeito. O teu corpo irresistível. Ele entendeu como ele tem que funcionar. Ele criou eu criei esse hábito, dormir 11h30 da noite, acordar às 7 da manhã por aí, ou antes até. E a questão também, outro exemplo muito banal, mas que vocês podem experimentar também, o açúcar, né? Usava muito açúcar branco. Passei a usar o Demerara. Se bem que tem gente que diz que é a mesma coisa, mas não sei. Isso aí é outra discussão que a gente não vai fazer aqui, né? Vamos ter que chamar alguém dessa área. Mas eu hoje não consigo tomar açúcar branco, só o Demerara, e já há quem me diga, Ednei, agora tenta sem o açúcar. Uma hora eu vou tentar, porque tem gente que fala que tem que ir diminuindo, né? Tem que ir diminuindo a quantidade. Ingere 2, né? Passa a ingerir 1, depois meia, e assim vai. Gradualmente o corpo vai sentir menos esse impacto da mudança. É coisa de 15 dias, né? Parece que você consegue, né? Se adaptar. Na verdade, assim, ó, veja bem, a gente, durante muito tempo, tu repetiu isso na tua vida de usar açúcar, de consumir açúcar, por exemplo, né? Você repetiu isso tantas vezes que você criou um hábito. Esse é um hábito que está internalizado já, né? Você prepara e já está ali, você nem vê. Quando você se dá conta, você já botou a mesma quantidade. Do banho, que você não fica um dia sem tomar banho. Sim. Então, tem coisas que são, que já estão internalizadas e que a gente precisa rever quando a gente busca crescer continuamente, certo? E a função, por exemplo, por isso que eu trabalho também esse pilar dos hábitos aí no primeiro C, que fala do processo de saúde. Por quê? Porque os hábitos, eles têm os hábitos que a gente tem que ter, a gente tem que pensar que eles têm que ter a função de nos autoproteger. Certo, Ednei? Então, assim, ó, e pra gente... Agora, vamos, né, virar aí a ficha. E pra gente poder de verdade, né, chegar a esse ponto de senso, de análise, de expansão de consciência, a gente precisa se autoconhecer de verdade, né, Ednei? E o processo de autoconhecimento, ele exige muito momento de introspecção, muita reflexão, exige muito da gente conhecer não só as características que a gente tem como ser humano, mas como a gente utiliza essas características dentro do processo das nossas vidas. Então, assim, eu te digo que o 4Cs, ele é um método bem profundo, onde a gente busca chegar na raiz do problema, para a gente de verdade aí poder causar um processo de transformação. Até aqui a gente só ficou na superfície, que é uma boa saúde, bons hábitos, né? Isso. Mas aí a gente entra tendo esse equilíbrio físico e mental, aí você entra em outras habilidades que você pode desenvolver tendo isso como uma base, é isso? Isso. Na verdade, assim, eu trabalho esse primeiro C, todas as questões fisiológicas, daí no segundo C a gente vai para as questões mentais, né? Todo o funcionamento do cérebro, porque assim, a gente não muda aquilo que a gente não conhece. Concorda comigo? Com certeza. A gente não muda. Então, é preciso, sim, se conhecer, se observar, entender como o teu cérebro funciona, para que você possa, de verdade, supervisionar aí o desempenho desse cérebro. Porque assim, ó, é complicado, né? A gente usa muito a palavra gerenciamento de emoções.
Nem sempre a gente consegue gerenciar essas emoções, mas é importante a gente criar um senso, né, e um esforço diário e contínuo em relação ao quê? A supervisionar essas emoções, para que eu de verdade tente, né, utilizar elas, gerenciar elas, conduzir elas aí numa intensidade certa, na forma certa, quando essas emoções batem em você. Então, conhecer todo o processo fisiológico de como esse cérebro funciona é muito importante para que eu consiga saber utilizar as minhas emoções na intensidade certa, na forma certa, e assim consiga manter um pouco mais o meu autocontrole, atingindo melhores resultados aí, né? Mas tá muito difícil de manter o controle, de manter a paciência hoje em dia. Tá né? É um grande desafio. Agora, já que você falar em desafio, vou te lançar um desafio. Como a gente consegue focar? Aprender a focar? Com esse absurdo de informação, de gente te chamando no WhatsApp, de bombardeio de informação, essa coisa que te suga, chamada Instagram, porque não adianta, eu não vou ser hipócrita de dizer que não, eu também às vezes me pego afundado naquilo, e quando eu vejo, eu perdi a hora, eu perdi minutos preciosos que eu não me voltam mais. Tempo que não volta mais, tempo que não volta mais e que não aprendi nada, não me acrescentou em nada, e eu só fiquei vendo a vida alheia ali, ou coisa que pouco vale, né? Assim, tem 2 pontos que eu acho importante mencionar disso que tu trouxe, tá? Primeiro, esse estilo de vida que a gente tem, esses hábitos, né, que a gente tem desenvolvido de viver uma vida cada vez mais dinâmica, mais acelerada, pelo quê? Né, pelo excesso de informações que chegam através da tela, principalmente, ele te leva a 2 grandes problemas. Um deles é a procrastinação e o outro a falta de foco. A gente não consegue focar, tá? E os 2 são desencadeados principalmente pelo uso das telas, né, que você trouxe agora. Por exemplo, a procrastinação, o que ela é? Na verdade, toda vez que eu estimulo o meu cérebro com novidades, ele libera, né, alguns neurotransmissores que liberam, por exemplo, a dopamina, que libera prazer. Então, assim, toda vez que eu faço isso, o meu corpo ele libera o quê? Um pouquinho de prazer a mais. E como isso é prazeroso, fica cada vez mais difícil, né, eu querer deixar de fazer isso e passar a fazer o que tem que ser feito, certo? Por quê? Porque no nosso cérebro a gente tem como se a gente tivesse um nível basal de liberação de dopamina. Um exemplo desse neurotransmissor. E toda vez que ele é estimulado com novidades, esse cérebro é estimulado com novidades, esse nível basal ele aumenta. Ou seja, eu preciso de mais estímulos cada vez mais para que eu sinta prazer em fazer algo. E como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Comer pizza é gostoso. Cheeseburger é gostoso, né? Quanto mais eu como, menos vontade, menos prazer eu tenho, por exemplo, de comer um refogado de verduras. Por quê? Porque a dopamina, o prazer que é liberado, por exemplo, com esse hábito, não é o mesmo, né, Ednei? E isso faz com que eu entre num ciclo de procrastinação, que eu queira fazer as coisas somente baseado no prazer. Mas, na verdade, é por quê? Porque eu estou com um excesso de estímulos no meu cérebro, na minha mente, na minha vida atuando. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Eu tenho que passar por um detox de estímulo, para baixar esse nível de liberação de dopamina para um nível mais baixo, para que eu possa passar a sentir prazer em fazer o que tem que ser feito. Isso que você traz é muito importante, e vocês também devem se identificar como eu. Às vezes você quer se dar um prêmio, né? Vamos dizer assim, você quer se dar uma folga. Então você está ali compenetrado no computador, em alguma atividade que você está fazendo, braçal, por exemplo. Aí você resolve, mas agora eu vou dar uma olhadinha aqui no Instagram, porque, afinal de contas, eu trabalhei um monte. Eu mereço? É só, né? Eu mereço. Aquilo vai me afastar muito mais, porque aí eu tive aquela dopamina, aquele prazer, e para eu voltar para mim voltar para minha atividade que eu estava fazendo, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu aprendi muito a focar, e esse é o outro problema também que esse hábito traz, né? Eu aprendi muito a focar, a usar o meu foco, a minha concentração na auditoria. Por quê? Porque toda vez que eu interrompia, eu estava lá fazendo auditoria de uma conta e eu interrompia isso, eu tinha que voltar para o começo dessa conta. Então, eu vi que o meu tempo estava... Uma coisa que eu podia fazer em 2 horas, eu levava 4 horas. Então, eu tomei o cuidado de deixar o celular longe, né? As notificações longe para não perder o foco. Aliás, as notificações é melhor você tirar do teu celular, Tirar. Né? Tira. Nem deixa tocar, porque senão desperta em você um negócio e você não consegue concentrar igual. E assim, a falta de foco, ela também ocorre por isso, né? Por um excesso de estímulos. Por quê? O que é foco? Foco é a gente fazer as coisas com começo, meio e fim, certo? E dizer não para o resto.
Veja bem, existem várias formas da gente usar a nossa atenção, né, através do foco. Vou citar duas aqui para ficar mais fácil, tá? A atenção contínua, que é essa que a gente está fazendo aqui, se entregando um para o outro, focando na conversa, e a atenção alternada, que é aquela que eu estou aqui conversando contigo, mexo no celular, levanto, vou lá. Então essa é uma atenção alternada. A atenção alternada, ela é uma atenção prazerosa. Por quê? Porque ela não desgasta o teu cognitivo, o teu mental. E você não aprende nem aqui nem lá. Nem aqui, nem lá, entendeu? Mas ela é prazerosa, ela não te cansa, tá? Por quê? Porque o teu cérebro adora uma novidade, ele adora esse estímulo, tá? E quando eu foco, que é a atenção contínua, é uma atenção que desgasta, que cansa. Por exemplo, nas universidades, por isso existe o intervalo, porque é uma atenção contínua, então a gente precisa fazer esse intervalo, para quê? Para a pessoa descansar um pouquinho o cognitivo, o mental dela, para daí voltar a focar. Então, assim, ó, como eu falei da procrastinação, né, a gente precisa fazer o caminho contrário para voltar a sensibilizar esse sistema de recompensa do cérebro e voltar a deixar, né, esse processo de procrastinação de lado. O foco é a mesma coisa, eu preciso fazer um detox, né? Eu preciso o quê? Aprender a fazer as coisas com começo, meio e fim aos poucos e aprender a dizer não para o resto. E existe um exercício que eu passo muito para as mentoradas, Ednei, que é o livro físico de papel. Tá? Você ler, né, a leitura no livro físico de papel. Ah, Jomara, mas eu já leio. Mas veja bem, para ele contar como exercício para foco, você precisa estipular, tá, o quanto você vai ler e que dias você vai ler da semana. Ah, eu vou ler segunda, quarta e sexta, 2 páginas. Jomara, 2 páginas não é nada. É 2 páginas com começo, meio e fim, sem ser interrompida longe do celular. E outra coisa, para uma pessoa que não tem o hábito de ler, 2 páginas é bastante coisa. Manter a concentração ali em 2 páginas é bastante coisa. Então, assim, e quando você tem dificuldade de comunicação, aproveitando aqui para falar de uma habilidade comportamental, já aproveitando o gancho, é importante a gente ler em voz alta, Ednei. Quando a gente lê em voz alta, a gente se escuta, né, falando, e o nosso cérebro passa a achar aquilo, né, como se a gente gostasse, né, de falar. Ele passa a deixar de te incomodar tanto quando você está ali na comunicação, que tem gente que não gosta, né, transpira, sua, enfim, mas é bem interessante. Quando a gente começa a entender como o nosso corpo funciona e começa a aplicar cuidados em cima dele, tu acaba vendo que tudo é treino nessa vida. E a leitura do livro físico é um ótimo indutor para o sono, inclusive quem tem insônia, que tem dificuldade para pegar no sono, é excelente. Bom, nós falamos em 4 Cs, então a gente já falou, vamos lá. Do primeiro, né, que é a questão mental e física. Do primeiro e do segundo, né, mental e físico. Né? E a terceira que a gente falou agora... A gente está falando agora do comportamental, que é habilidades comportamentais, né? E você sabe que, assim, ó, Ednei, hoje o mercado, ele traz muito isso através de pesquisas também, que são as habilidades comportamentais que vão fazer você se destacar onde você estiver, né? Falando profissionalmente agora. São a cereja do bolo, porque assim, ó, hoje o mercado ele usa 2 termos, que são as hard skills, né, que é o teu conhecimento técnico, né, o teu currículo, o motivo pelo qual você é contratado, são pelo teu conhecimento técnico. Mas o que vai fazer você se destacar lá dentro da tua profissão é a forma como você se comporta, como você executa o que você sabe fazer. Essa é a cereja do bolo, né? E as pesquisas são muito claras no sentido de que as habilidades comportamentais são o diferencial que vai te fazer chegar lá no teu sucesso, sabe? Por isso também eu criei esse método, por quê? Porque dentro do corporativo é bem comum a gente ver a falta de habilidades comportamentais, algumas delas bem comuns, como comunicação eficaz, como resolução de conflitos, né, como relações interpessoais, como processo de resiliência, quer ver proatividade, né? Como falta proatividade. E proatividade, na verdade, quando tu começa a estudar, tu começa a entender, tu começa a querer desenvolver isso na tua vida, tu entende que é o quê? Falando de maneira resumida, né? Tudo aqui de maneira muito resumida, a gente tá falando, que é você ter a iniciativa. Tenha a iniciativa, levanta e faça mais. É tudo que os empresários querem, né? E esse é um problema. Tu pode ver, tu chama alguém para a equipe, ninguém se Não é trabalhar 2 horas a mais, 1 hora a mais, é ter proatividade mesmo, é dizer, olha, isso aqui eu acho que pode ser feito de uma maneira mais otimizada sim, do que está sendo feito. Sim. E às vezes você reduz o teu próprio tempo de trabalho, dando uma ótima ideia para o teu patrão. Isso, né? E você se destaca, você passa a ser mais valorizado, mais respeitado, inclusive. É aquela história, né? Você ter a iniciativa, você levantar e fazer o que tem que ser feito. Não, isso não quer dizer, e eu falo muito para as pessoas que eu treino, que você vai ser 10 ou que vai ser perfeito. Não é isso, Ednei. Mas sim, você querer de verdade ajudar na solução. E o último C?
E o último C é caminho de crescimento contínuo. Caminho de crescimento contínuo, quer dizer, sempre crescer. Na verdade, assim, ó, a gente passa a entender, a gente entende o módulo 1, a gente entende o 2, né, o segundo C, o terceiro C, mas é importante a gente saber colocar isso na prática, né? Existem alguns critérios, alguns cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. A gente sabe que não é fácil, né? Não é tão fácil como falar, mas veja bem, tudo nesta vida é treino. Tá? É treino. Tudo que a gente falou, desenvolver a inteligência emocional, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar do sono, desenvolver habilidades comportamentais, tudo isso é passível de treino. Quando a gente nasceu, Ednei, a gente não caminhava e não falava. E a gente está aí com a nossa vida constituída, trabalhando, né, crescendo todos os dias, melhorando todos os dias. Isso prova o quê? Que é nosso, é da nossa natureza, né? Vive em nós a capacidade de crescimento. E tem uma coisa que às vezes as pessoas pensam, não sou capaz, não sei o quê, mas todos nós nascemos sem saber falar o português, né? Que é um idioma super difícil. Pois é. E nós aprendemos. Se nós tivéssemos nascido em outro país, aprenderíamos o idioma daquele país. Quer dizer, todos nós temos condições de aprender, porque nós aprendemos o idioma. A gente é resultado de tudo que a gente foi programado para ser até agora, né? A gente foi treinado até agora. E assim, tem mais uma coisa que eu quero acrescentar aqui. Veja bem, Ednei. Em algum momento da nossa história, da nossa vida, a gente foi uma única célula já, né? A gente já foi um zigoto, né? Né? Célula mãe, célula pai. Enfim, e hoje a gente é trilhões de células. Então, é da natureza do ser humano crescer, sim. É da natureza do ser humano se desenvolver, sim. Ele precisa o quê? Ele precisa tomar essa decisão de que é possível, de que ele deseja de verdade, que a vida dele vai transformar. E seguir no dia a dia, passo a passo, aí, vivendo e conquistando, né? Porque a ciência é muito clara quando ela fala que nós somos o resultado dos nossos pequenos micro comportamentos diários. Então é no micro, é no pequeno, é na rotina, é no cuidado com a saúde que a gente melhora, que a gente cresce, que a gente se torna a pessoa vencedora que a gente quer ser, né? Legal, né, gente? Vamos trazer a Jomara mais vezes aqui para ela falar sobre essas teorias, esse método, né, que parece ser muito interessantíssimo. E você que se interessou, Jomara, passa teu @do Instagram para as pessoas que ficarem interessadas. A Jomara às vezes faz algumas lives lá, lança alguns desafios, conversa com o pessoal. Você fez é comigo, bem bacana. Né? Uma live, né? Já fiz uma Tive live a honra de Jomara, fazer com o Ednei. A honra foi toda minha. Jomara, fala qual é o @. @Jomara_Lemos. Bem facinho, né? Jomara _Lemos, tracinho Lemos, que você já vai então encontrar o perfil dela, segue e você vai ver como vai ser bem bacana. Várias dicas, acompanhe as lives quando ela fizer, enfim, vale muito a pena. E vou trazer ela outras vezes aqui, porque se prepare, só começou. Legal. Obrigada, minha foi amiga, uma honra. A honra toda minha. Uma honra imensa, viu? Obrigada. Prazer recebê-la aqui, venha outras vezes. Obrigada, até Segue mais. o programa.